Fala pessoal, beleza? Então, continuando aqui o nosso projeto, eu vou voltar então na nossa classe entrada. E como a gente pode observar, dentro da classe entrada, a gente tem os métodos nextString, nextDouble, nextInt e temos aqui o nextDate, tá ok? Então, o que que eu vou fazer agora? Essa classe entrada, ela pode ser também utilizada para mostrar as mensagens para o usuário, tá? Então, ao invés de chamar ela de entrada, eu vou trocar essa classe, o nome dela, para telas. E aí tem duas maneiras, na verdade, várias maneiras de fazer isso. A mais rápida é, você vai clicar nela e vai apertar as teclas Ctrl R para renomear essa classe. E aí a gente vai chamar de tela. E eu vou clicar aqui no botão Refactor. Prontinho, fizemos a troca do nome da classe. Um outro detalhe interessante é que aqui do lado esquerdo do NetBeans, em cima temos o projeto e aqui embaixo a gente tem as informações da classe que temos aberta no momento. Então, como podemos observar, o nome dela é tela agora e esses aqui de baixo são os métodos da minha classe. E como toda classe Java, a gente começa aqui pelo método construtor, que serve para construir essa classe caso seja necessário. Essa classe tela, como a gente já sabe, ela não é preciso fazer a instância dessa classe, porque todos os métodos dela são do tipo estático. Então a gente simplesmente digita tela, ponto e o nome do método que vai ser executado. E aqui embaixo a gente tem os outros métodos dela: nextDate, nextDouble, nextInt e nextString. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar o método exibir mensagem, que vai servir para substituir essa parte aqui do código, que é o jopactionpane.showMessageDialog. E isso vai ser muito útil para a gente quando formos fazer o nosso menu do sistema. Logo aqui abaixo, então, depois do nextDate, eu vou dar Enter duas vezes e vou criar um método public static void exibir mensagem. Ele vai receber aqui qual é a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Eu abro chave e dou Enter. E logo em seguida, eu posso até voltar aqui e copiar o JOptionPane aqui de cima, ó, que é esse cara aqui, Show Message Dialog. Então, eu vou selecionar Ctrl C e aqui eu vou dar um Ctrl V. Agora o que a gente faz é, a gente vai trocar uma mensagem fixa no código por uma variável, que vai depender do que a pessoa escrever entre parênteses ali. Então aqui eu vou colocar a variável mensagem. Bom, feito isso, a gente pode simplesmente trocar o JOptionPane aqui pelo método exibir mensagem. E desse jeito eu vou deixar o meu código mais limpo. Vou botar aqui exibir mensagem. E aí eu posso até tirar o null, porque não é mais necessário, porque aqui a gente só precisa da mensagem. Não precisamos mais do null, porque ele já está fixo lá no nosso código. Pronto, a gente finalizou então aqui o ajuste na classe tela, né? Antes era entrada, agora é tela. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Beleza, não temos. E basicamente a gente pode continuar agora montando o menu do nosso sistema. Então eu vou voltar aqui no menu. E como vocês podem ver, a gente finalizou a penúltima aula, a gente fez aquela rotina onde o usuário ele visualiza o menu e o sistema vai sair quando a pessoa clicar no botão cancelar, quando a pessoa clicar no botão fechar, né, naquele ícone vermelho que aparece em cima do JOptionPane, e também quando ele digitar o número 7 e apertar OK. Tá? Então eu vou rodar novamente antes da gente continuar. Shift F6. Então se eu clicar aqui no botão cancelar, ele imprime 0 e sai do programa. Se eu clico no fechar, ele imprime 0 e sai do programa. Se eu digito 7 e dou OK, ele imprime 7 e sai do programa. E basicamente é isso. Então o nosso programa ele se resume a estas informações. Se eu rodo esse programa e eu digito alguma letra e dou OK, ele dá a mensagem de número inválido e volta para o menu. Se eu digitar letras e números, é a mesma coisa. Número inválido
ok, volta para o menu. Então, basicamente, o nosso sistema está começando a tomar forma. O próximo passo é o quê? É a gente criar as funcionalidades do nosso menu. Eu vou fechar aqui o nosso programa. E para isso, eu vou usar a ferramenta do Switch Case do Java. Beleza? Como a gente pode ver aqui do lado esquerdo, no Navigator, a gente tem, além do método construtor do menu, a gente tem o método main, que é o método principal do nosso programa. E ele começa aqui na linha 4 e ele finaliza aqui na linha 19. Como a gente pode ver, basta clicar na nossa chave, a gente vai ver que ela vai ficar verde, e aqui ela vai mostrar verde também, para dizer que aqui ela começa e aqui ela termina. Bom, para facilitar a leitura do nosso código, o que eu vou fazer? Para cada item do menu, eu vou criar um método diferente na minha classe menu. E assim, o nosso código vai ficar bem organizado e bem legível. Beleza? E aí, para facilitar a escrita desses métodos, eu vou vir aqui nesse botão de menos. E ele vai esconder todos os comandos do meu método main. E agora aqui, ó, nessa chave aqui, a gente pode ver que é a chave que encerra a nossa classe. Então, ela começa aqui na linha 3 e termina aqui na linha 20. Só que assim, os métodos que eu vou criar vão ser dentro dessa classe. Então, eu tenho que vir nessa última chave, eu vou dar Enter 2 vezes. E no espaço que abriu, eu vou criar os métodos do meu menu. Todos os métodos dessa classe eu vou criar exatamente com a mesma sintaxe que a gente usou para o método main. Que vai ser o quê? Public, static void, e aí o nome do método que a gente quer criar. Então, como a gente pode bem lembrar, eu vou expandir novamente aqui. Os métodos são cadastrar, listar e excluir de funcionário, cadastrar, listar e excluir de aluno. Então, vou clicar no menos novamente e vamos criar todos aqueles métodos aqui. Então, serão 6 métodos. Cadastrar funcionário, abre e fecha parênteses, abre chaves e enter. Aqui está o método cadastrar funcionário. E só para a gente ter uma noção se vai funcionar ou não, eu vou colocar aqui tela.exibir. Agora a gente tem o exibir mensagem que a gente criou. E a gente vai dar a mensagem, cadastro de funcionário. E aí, para agilizar a nossa vida, a gente pode copiar, dar 2 Enter e colar logo embaixo. A gente tem agora o listar funcionário. Basta colocar aqui listar funcionários. Vou dar 2 vezes Enter novamente, trocando o nome para excluir funcionário. Trocando aqui a mensagem também para excluir funcionário. Agora vai ser o cadastrar de aluno. E eu vou dar Enter novamente. Vai se chamar agora listar alunos. Listar alunos. E inclusive, pessoal, no caso do listar do funcionário, eu vou botar um S aqui, né? Porque vai ser no plural, né? Ele vai listar funcionários, não é só um. E beleza, a gente fez listar alunos, vou colar novamente. E esse aqui vai ser o excluir aluno. E eu vou botar aqui, excluir aluno. Prontinho. Todos os 6 métodos foram criados com sucesso. Ok? Temos aqui, ó, cadastrar funcionário, listar funcionários, excluir funcionário. Cadastrar aluno, listar aluno e excluir aluno. Bom, agora que a gente fez todos os métodos, a gente pode voltar no método principal e continuar o nosso programa fazendo a chamada desses métodos que foram criados aqui embaixo. Como podemos ver aqui do lado esquerdo também, a gente já consegue ver todos os métodos em ordem alfabética aqui, para facilitar inclusive o desenvolvimento do sistema. Então, vou expandir aqui no sinal de mais. E agora, o que eu vou fazer? No lugar de botar um System Out Print de opção selecionada, eu vou apagar isso aqui
e vou colocar um switch de opção selecionada. E aí, para cada número, eu vou chamar um desses métodos aqui. Então, vamos lá. Case 1, eu vou chamar quem? O cadastrar funcionário. Então, eu vou botar aqui, ó, CAD, Ctrl espaço, e ele já mostra para mim, cadastrar aluno, cadastrar funcionário. Então, eu vou escolher o cadastrar funcionário, vou dar Enter, ponto e vírgula, break, porque como a gente sabe, se a gente não colocar o break, o switch case vai executar esse comando e o próximo comando também. Tá? Então, agora eu vou repetir essa operação para os demais itens do menu. Prontinho, finalizei todos os itens do menu, como a gente pode observar aqui. E agora ficou faltando um pequeno detalhe, que é o seguinte: se a pessoa digitar algum número que não esteja nessa lista, o meu sistema vai ter que apresentar a mensagem que é uma opção inválida. Então, dentro do switch, a gente tem a opção default, que é o seguinte: se ele não cair em nenhuma dessas aqui, ele vai fazer o que tiver aqui. Vou botar aqui, ó, tela, ponto, exibir mensagem com a opção inválida. E prontinho, o nosso sistema, versão quase final, já está pronto. Eu vou rodar com Shift F6. Como vocês podem ver, eu vou digitar aqui o número 10 e vou dar Enter. Ele aparece a opção inválida. Se eu digitar qualquer uma das opções do menu, ele vai dar a mensagem da opção que eu escolhi, listar alunos. Vou botar aqui 6, excluir aluno. Só que tem um pequeno detalhe. Se por um acaso a pessoa digitar 7 para sair do sistema, ele vai dar a opção inválida e aí depois é que ele vai sair do sistema. A mesma coisa vai acontecer se ele fechar a tela do JOption Pane ou se ele clicar no cancelar. Por quê? Porque quando ele faz uma dessas operações aqui, ó, quando ele retorna 0 ou quando ele retorna 7, que é as opções de saída, essa opção 0 e 7 não existe no menu. Então, ele vai cair na opção default aqui. Então, para resolver esse problema, eu tenho várias possibilidades. Tá? A que eu mais acho interessante é fazer o seguinte. Eu posso criar um case 2 pontos, case 7, ou seja, quando ele for 0 ou quando ele for 7, eu exibo a seguinte mensagem: volte sempre. E aí eu coloco um break aqui no final. Nesse caso, como a gente pode observar, o sistema ele vai mostrar essa mensagem para o usuário e aí sim ele vai encerrar o programa. Shift F6. Então está aqui o sistema, eu vou clicar em cancelar, ele vai dar um volte sempre e aí sim sai do programa. Beleza? Shift F6, eu vou botar aqui a opção 1, ok, tá lá, cadastrar funcionário. 7, volte sempre, sai do programa. Então, pela aula de hoje era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curte e compartilhe esse vídeo, espero vocês na próxima aula. Forte abraço, valeu!